Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença humildemente, te agradecendo pela oportunidade que nos dá de estudar a tua palavra, Senhor, através dessa apostila. Esse estudo não é apenas para o Sejar, Senhor, mas para nos preparar para a sua vinda. Então, que tudo que for aqui dito não seja da nossa própria boca, que o Espírito Santo nos capacite, nos faça compreender e falar aquilo que é a verdade apenas, Pai. Nos protege, nos blinda qualquer tipo de ataque e que essa mensagem possa entrar em nossas mentes, nossos corações e também de todos aqueles que ouvirem, Senhor, este estudo. Tudo isso que te pedimos, confiamos nas mãos e no poder do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Então, Pai seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da nossa apostila do Sejar 2024, que tem por tema a segunda vinda de Cristo. Um breve e rápido resumo sobre o que nós estudamos nos últimos estudos. Nós estudamos as primeiras partes da apostila, onde vimos a transição. O que tem a ver o tema do Sejar 2023 com o Sejar 2024? Aí nós começamos uma viagem ao dia da vinda de Cristo, né? Nós estudamos como que tá esse cenário, como que Jesus vai aparecer no céu, a sua vinda gloriosa, e começamos a estudar que existem dois grandes grupos nesse dia da vinda de Cristo, os salvos e os perdidos. Nós estudamos também que dentro do grupo dos perdidos nós temos aqueles que foram os falsos cristãos, que professavam o nome de Cristo, mas rejeitavam a sua verdade. E nós aprendemos também que há o grupo dos incrédulos, né, dentro dos perdidos, que são aqueles que rejeitaram por completo o convite de Cristo, crendo em outras coisas, não aceitando Jesus como seu Salvador. Então, nós estudamos qual vai ser o sentimento daquelas pessoas, né? O que os perdidos vão estar sentindo nesse dia e o que os justos vão estar sentindo nesse dia. Ao passo que os ímpios vão estar com remorso, com tristeza, com desespero, os justos vão estar completamente alegres com a vinda de Jesus. Então, nós percebemos que precisamos fazer uma escolha. Quem nós vamos ser nesse grande dia, né? E a escolha mais correta, mais coerente, mais proveitosa é que sejamos parte dos salvos. Quem não conseguiu acompanhar essas primeiras partes dos estudos e tiver desejo, está disponível a gravação no canal da igreja no YouTube. Em seguida, nós começamos a estudar. Já que nós escolhemos fazer parte dos salvos, né, para no dia da vinda de Cristo nós estarmos alegres, ansiosos pela sua presença, pela sua vinda, nós começamos a estudar. Como é que faz? O que eu preciso fazer? Como faz para eu fazer parte dos salvos? Então, nós vimos que há muitas igrejas que pregam que elas levam ao caminho que vai levar a salvação a Cristo, mas infelizmente elas rejeitam a doutrina de Deus. E isso está em desacordo com a palavra dele, né? Então, nós percebemos que, segundo a palavra de Deus, nós temos 3 requisitos para que nós possamos ser salvos agora nos últimos dias. O primeiro requisito é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós estudamos os versículos que nos mostram, que nos comprovam isso. Então, depois de amar a Deus e guardar os seus mandamentos, nós vimos o segundo requisito, que é receber o sinal de Deus e não ser assinalado pela besta e sua imagem. Então, nós estudamos ali de forma bem resumida que nós não podemos receber o sinal da besta e qual é a consequência disso, e que nós precisamos receber o sinal de Deus e qual é a consequência positiva disso. E por último, nós estudamos que o terceiro requisito é ser selado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, esses foram os estudos que nós fizemos até aqui. E agora, hoje, nós vamos continuar prosseguir nos estudos. Para isso, nós vamos estudar um pouco mais detalhado quais são esses 3 requisitos e conhecer quais são os comentários, né, a serem feitos exatamente sobre esses 3 requisitos. Então, vamos ler o primeiro comentário, né, o comentário sobre o primeiro requisito. Eu vou começar a leitura, mas eu vou pedir a ajuda de vocês ao longo do nosso estudo para que vocês também possam estar participando e contribuindo. Então, vamos lá. Comentário sobre o primeiro requisito. Nós já estudamos esses versículos ontem, né? Então, quem não tiver acessado, pode depois estar
procurando esses versículos e depois, ou assistindo também lá no canal, tá? Então, um comentário sobre o primeiro requisito: amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Vamos estudar um pouquinho sobre esse requisito. Sabendo da importância da obediência à lei de Deus no plano da redenção, Satanás, desde o início, induz a humanidade a rejeitar a sua verdade, pois, rejeitando-a, rejeita o próprio autor da lei. Nos estudos preparatórios ao longo do ano, nós estudamos, né, que como Satanás quer fazer com que as pessoas rejeitem as leis de Deus. Porque quando você rejeita as leis de um governo, automaticamente você está rejeitando a autoridade desse governo. Então, quando nós rejeitamos as leis de Deus, nós estamos rejeitando aquele mesmo que ordenou essas leis, que é o próprio Deus. E aí, aqui a lei é chamada de verdade. Mas vamos estudar um pouquinho o que a palavra de Deus diz sobre a verdade? Eu vou pedir para que essa primeira linha aqui, começando com a palavra de Jesus, seja lida por um de vocês. Irmã Aline, lê para a gente, por favor, essa primeira linha aqui. Irmã Aline, vai lá. Oi. Jesus declarou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muito bem. Então, nós vemos que Satanás quer fazer com que o povo, as pessoas rejeitem a verdade de Deus. E Jesus diz acerca da verdade: santifica-os na verdade. Então, as pessoas são santificadas na verdade. Mas Jesus, o que é a verdade? Jesus então explica nesse mesmo versículo, né? A tua palavra é a verdade. Muito bem, então nós sabemos que nós seremos santificados na verdade e que a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Agora, ainda falando dessa verdade, que santifica, o salmista, né, Davi, ele vai nos trazer uma série de explicações sobre o que é essa verdade que santifica. Então, vou pedir para a irmã Cleudiane ler para a gente aqui Salmo 119, 42, que está até na apostila. Irmã Cleudiane, você consegue ler para a gente? Sim, Júnior, só um minutinho. 119. Salmo 119, 142. Aí, irmãos, quem sentiu desejo pode comentar, tá bom? Agora, quem não quiser, só ler mesmo, que a gente ajuda. Pode ler, né? Pode ler. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Muito bem. E aí, você quer comentar ou eu posso complementar? Certo. Júlio, pode complementar, mas fala assim, tá bem claro, né? A justiça de Deus é uma justiça eterna. Quem nos justifica, assim, se a gente andar sob a lei, né? A gente está praticando um ato de justiça. E a lei de Deus é a verdade. Então, é uma coisa incontestável, né? A verdade de Deus. Não tem meio termo, ela é a verdade. Amém. Glória a Deus. Então, nós vemos que aquilo que Jesus disse, que é o que nos santifica, que é a verdade, que é a palavra de Deus, lá atrás em Salmo 119, 142, Davi já havia explicado que a lei de Deus é a verdade, e praticar essa lei é o que nos justifica, o que nos torna justos, né? Muito bem. Irmã Nicole, lê pra gente, por favor, o que está aqui em Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Muito bem. Então, irmã Nicole, o que é a verdade, segundo esse versículo que você leu? Os mandamentos de Deus, 10 mandamentos. Glória a Deus. Então, os mandamentos do Senhor são a verdade. Então, essa verdade que Jesus diz que nos santifica, aqui o salmista está dizendo que é a lei de Deus, os seus mandamentos, né? Irmão Paulo, o que diz pra gente Salmo 119, 160? A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Amém. É o 160, de cima.
Perdão. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Amém. Amém. Então, olha que interessante, nós vemos aí a mesma coisa que Jesus disse que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista aqui, ele já havia dito isso, né? A tua palavra é a verdade desde o princípio. Então, o próprio salmista diz que a palavra de Deus é verdade e que os mandamentos, a lei de Deus, são essa verdade, né? Então, a palavra de Deus, a verdade e os mandamentos é tudo a mesma coisa, né? Tudo isso nos santifica. E olha que interessante, a gente vê um versículo que mostra que a palavra de Deus é a verdade, que os mandamentos de Deus são a verdade, que os mandamentos são a verdade, e agora nós vemos que o próprio versículo que o irmão Paulo leu, né, antecipadamente, o Salmo 179, versículo 119, 172, diz que a tua palavra, pois, são os teus mandamentos. Então não tem por que para onde a gente correr. E aí a gente lembra muito bem daquele versículo, né, irmã Aline? Qual é o versículo que a gente lembra sobre a verdade? Que a gente sempre fala. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Muitas pessoas utilizam esse versículo para falar de outras coisas, né? Sobre uma outra liberdade, sobre uma outra verdade. Mas quando diz, e conhecereis a verdade vos libertará, nós aprendemos hoje aqui que o que é a verdade? É a palavra de Deus, é a lei de Deus, são os mandamentos. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra de Deus, conhecereis os mandamentos, e isso vai libertar você. Libertar do quê? Do pecado, né? E você vai conhecer o plano da redenção que Jesus Cristo fez na cruz, né? É através dos mandamentos, principalmente das festividades que o Senhor deixou, que nós conhecemos toda a trajetória do plano da redenção de Cristo, né? Então, vemos, então, que a verdade são as leis de Deus contidas em sua palavra. E Satanás, que é contra Deus, não apenas não se firmou na verdade, então lá diz, né, que Satanás não se firmou na verdade, como ele também incita a humanidade a rejeitar as leis de Deus, certo? Então nós vemos aqui que Satanás não se firmou na verdade e ele rejeita as leis de Deus. Irmã Aline, lê pra gente aqui João 8,44, que diz isso sobre o Satanás não ter se firmado na verdade. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, muito bem. Então, nós aprendemos aqui que a verdade, né, é a palavra de Deus, são os mandamentos. Quando diz que Satanás não se firmou na verdade, ou seja, Satanás não se firmou nos mandamentos do Senhor, não se firmou na lei de Deus. Desde o começo, desde o princípio, ele começou a quebrantar, ele foi o primeiro a quebrantar a lei de Deus, e ele tem incitado as pessoas, né, primeiro fez a rebelião no céu e depois trouxe o pecado para o mundo, né, colocando através de Adão e Eva. Então, ele, além dele não ter se firmado na guarda dos mandamentos, não se firmou na verdade, ele também espalha isso e incita a humanidade a rejeitar as leis de Deus. Então, vocês percebem a importância de guardar os mandamentos em relação à nossa salvação? Porque é através da obediência a Deus e suas leis que nós somos santificados, que nós somos justificados, né? Cristo ele teve que morrer porque a lei de Deus não pode ser quebrantada, né? A lei de Deus, ela expressa o caráter dele. Então, a partir do momento que a gente transgride, a gente está de desacordo com o próprio caráter de Deus. Então, se não fosse necessário guardar as leis de Deus, Cristo nem precisaria ter morrido. Mas as leis de Deus é algo tão importante que o próprio Cristo, Filho de Deus, teve que morrer em nosso lugar na cruz, né? Para pagar pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de salvação. Irmãos, se em qualquer momento vocês precisarem e sentirem o desejo de comentar, pode levantar a mão, falar, ativar o microfone ou comentar aí pelo chat, tá bom? Muito bem, então esse foi o comentário que nós fizemos sobre esse primeiro requisito. Vamos comentar agora o segundo requisito, mas eu vou encerrar aqui a gravação para postar lá no YouTube depois só essa parte, comentário do primeiro requisito.
e depois a gente inicia o comentário do segundo requisito.